ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz, sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou preto, tenho cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. A nossa aula de hoje é sobre período composto. É muito importante aprender o que é período composto, tanto por coordenação quanto por subordinação. Então, vamos lá. O período composto é um enunciado com sentido completo que possui mais de uma oração, podendo ser composto por coordenação ou por subordinação. Um período composto por coordenação é formado por orações independentes. Olha só, quando eu falo de coordenação, eu estou falando de orações independentes, ou seja, orações que não dependem sintaticamente. Elas podem depender semanticamente, mas sintaticamente não. São chamadas de sindéticas aquelas que possuem as conjunções e assindéticas quando elas são separadas apenas por vírgulas. Então, vamos seguindo aqui, ó. As orações coordenadas sindéticas podem ser aditivas, que indicam soma ou adição. Olha aí, ó. Estudo pela manhã e vou para o trabalho à tarde. Olha aqui a conjunção ligando duas orações distintas, indicando uma adição de ações. E aqui nós temos outros exemplos de conjunções aditivas. As adversativas, que indicam adversário, oposição, contraste. Olha só, ele tentou ajudar, mas não conseguiu. Houve uma quebra de expectativa. Outras conjunções estão aqui, ó, para você poder substituir esse mas, colocando porém, entretanto, todavia, no entanto. E aqui nós temos as alternativas. Olha só, alternativas indica alternância ou escolha, que a gente chama de exclusão também. Ou você estuda ou vai mal na prova. Não dá para fazer os dois. Olha só, aqui eu tenho uma escolha, né? Estudar ou ir mal na prova. Eu tenho outras conjunções que podem ser também alternativas. Conclusivas, olha o nome, já indica a ideia de conclusão. Elas indicam, no caso, o desfecho ou a consequência de uma ação. Exemplo, ele se esforçou muito, portanto, mereceu a promoção. Eu tenho o por isso, eu tenho então, o logo, assim, por conseguinte, que também vão indicar conclusões. As explicativas, elas expressam justificativa ou explicação. Exemplo, não saia agora, pois está chovendo. Eu tenho outras conjunções que podem substituí-la, que é o porquê e o quê. Lembrando que quando eu falo de explicação, eu estou falando de hipótese. Quando eu dou uma ordem, não é certo de que a pessoa vá cumpri-la, tá bom? Então eu tenho aí uma explicação, porque ela é hipotética. Vamos ler esse exemplo aqui, ó. Fui ao mercado, tem uma ação bem aqui, comprei frutas, tem outra ação aqui, e voltei para casa. Prestem atenção, olha só, entre essas duas primeiras orações, eu não tenho uma conjunção, simplesmente uma vírgula. Vamos chamá-las, então, de assindéticas. E a última, que é ligada por essa conjunção aditiva aqui, eu vou chamar de sindética aditiva. E agora vamos adiante falar do período composto por subordinação. Quando eu falo subordinação, gente, significa que alguém depende de alguém. Quando você é subordinado, existe alguém na hierarquia que vai comandar as suas ações. Ela é formada por uma oração principal, que é justamente a quem comanda o sentido da oração. Ela é a base da frase, no caso, né, do período. E uma ou mais orações subordinadas. No mínimo, eu tenho que ter uma principal e uma subordinada, que dependem sintaticamente da principal para fazer sentido, né? As subordinadas, elas são dependentes, por isso o nome. E aí elas vão exercer uma função sintática de complemento da oração principal. As orações subordinadas são introduzidas ou por conjunções subordinativas ou também por pronomes relativos. E as orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, quando funcionam como sujeito, objeto, complemento nominal, predicativo e aposto, tá vendo?
todas essas 5 classificações aí para uma oração subordinada substantiva. Vejam só o exemplo. É importante que você estude. Aí eu pergunto para o predicado. O que é importante? Ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Ele vai me responder com o próprio sujeito. Então, olha aqui, essa oração introduzida por uma conjunção integrante. Conjunção integrante tem a função de sujeito. Eu vou chamá-la, então, de oração subordinada substantiva, porque é a função de um substantivo, subjetiva, porque a função é de sujeito. Vamos adiante aí, ó. As adjetivas, elas funcionam como adjetivos, caracterizando um termo da oração principal e podem ser explicativas quando tem vírgulas ou restritivas quando não tem vírgula nenhuma. Elas são introduzidas por pronomes relativos, que pode ser o que, o quem, o onde, o cujo, entre outros que a gente tem aí. Exemplo aí, ó. O livro que comprei é ótimo. Aí eu pergunto, o que eu comprei, né? O que eu comprei? Comprei o livro. O que substitui o livro? Pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Não. Restritiva, que é o nome que está aqui embaixo, tá vendo? Então, essa oração aqui, ela classifica o livro. Sendo assim, quando uma oração classifica um substantivo, ela é um adjunto adnominal. Então, quando a gente fala de oração adjetiva, estamos falando de adjuntos adnominais, tá bom? E quando a gente fala das orações subordinadas adverbiais, toda oração subordinada adverbial é o que a gente chama de ADV, ou simplesmente adjunto adverbial, tá bom? Então vamos lá, gente, elas podem indicar tempo, causa, condição, consequência, proporção, concessão, comparação, conformidade ou finalidade. São 9 classificações. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu sairei quando você chegar. Eu sairei é a oração principal. Quando você chegar, indica o tempo em que sairei ocorrerá. Sendo assim, oração subordinada adverbial indicando o tempo. Tá bem aqui, ó. Oração subordinada adverbial temporal. E agora nós vamos para as questões. Olha aí, a primeira questão, temos um texto bem legal aí que se chama O Negacionismo no Poder. Como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política. Os trechos que vão nos importar aqui, ó, são esses dois aqui, ó. A pós-verdade. Assim, não designa apenas o uso oportunista da mentira, embora ele seja frequente. Aí o outro trecho que vai nos interessar, como se percebe todos os dias nas redes sociais. Tá? Então, vejam aqui, ó. Evidências e consensos científicos têm sido facilmente contestados com base em convicções pessoais ou experiências vividas, como se percebe todos os dias nas redes sociais. Então, vejam o sentido que essas duas conjunções aqui, ó, trazem para as suas orações. Sendo assim, olha só o comando. Consideradas no contexto, as orações, embora ele seja frequente, e como se percebe todos os dias nas redes sociais, ambas no segundo parágrafo exprimem respectivamente ideia de, vamos lá, causa e conformidade na letra A, concessão e causa na letra B, consequência e comparação na letra C, concessão e conformidade na letra D e causa e comparação na letra E. Sabendo, gente, que o embora, enquanto conjunção, sempre vai ser concessiva, a gente já elimina a letra A e a gente já elimina a letra C e elimina a letra E. Sendo assim, nos sobram duas, né? Concessão e causa ou concessão e conformidade. Nesse como aqui, a gente pode substituí-lo por conforme. Então, nesse caso, é de conformidade. Sendo assim, a nossa resposta é letra D, concessão e conformidade. Leia os textos para responder a questão. Não vamos precisar ler os textos, porque o que nos interessa está bem aqui destacado.
Observe as passagens. Stamper, que é lexicógrafa profissional e durante vários anos atuou como editora associada da Merriam-Webster, uma das principais casas de publicação de dicionários do ZEUA, os pais dos burros. Presta atenção, esse que bem aqui, ó, introduzindo essa oração que está destacada, é um pronome relativo. Como eu sei? É só perguntar: quem é lexicógrafa profissional? Stamper. Logo, o que substitui Stamper dentro dessa oração? Sendo assim, eu tenho aqui um pronome relativo. Do ponto de vista da descrição lexicográfica, que é a descrição do léxico da língua, aí eu pergunto, o que é a descrição do léxico da língua? Descrição lexicográfica. Esse que bem aqui, ó, substitui descrição lexicográfica dentro dessa oração destacada. Sendo assim, eu também tenho um pronome relativo. Fica ligado aí, porque a pergunta é a seguinte: na tessitura textual, as informações sublinhadas têm a função de: letra A, comparar; letra B, concluir; letra C, sintetizar; letra D, corrigir; ou letra E, explicar. Voltando aqui à questão, olhem só, voltando aqui aos trechos. Sabendo que é um pronome relativo, e pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Prestando atenção nas vírgulas que estão aqui, ó, as vírgulas isolando aqui as nossas orações destacadas, sabemos então que é oração subordinada adjetiva explicativa. Sendo assim, uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela tem que explicar. Resposta, letra E, certinho? Então vamos aqui à pergunta do nosso querido aluno Gui. Oi, professor Raul, eu tenho uma perguntinha. Qual é a função sintática de uma oração subordinada adjetiva? Boa pergunta, Gui. Uma oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, ela tem a função de adjunto adnominal, que é a classificação de um núcleo substantivo, tá bom? Então, a classificação é de ADN. E vamos para a próxima questão. Leia o poema de Tiago de Mello para responder a questão. Milagre que dói. De que me vale a mordida inútil da indignação perante a fome que fere a vida da multidão de deserdados do mundo? De que me vale a palavra queimando no coração que há tempo se ergue em clamor contra o que mancha a beleza e degrada a dignidade de um homem que é meu irmão? São os 800 milhões, estatística sinistra, no mundo inteiro, que vivem sem saber gosto de pão, porque mais perto de mim me queima o fogo da fome, das crianças barrigudinhas, de amebas, magras, banguelas, e contudo vivem, nadam e brincam, só de milagre da verde mão da floresta. O livro Viajando o Amazonas de 96. E o comando da questão é o seguinte: os conectivos porque e contudo, em destaque na última estrofe, expressam, olha só, gente, expressam o quê? Voltando, porque mais, olha só, esse porquê pode ser de causa ou ele pode ser de explicação. E o contudo, a gente sabe que ele sempre vai ser de oposição. Sendo assim, olhemos aqui, ó, contraste. Então, eliminamos a letra A, eliminamos a letra B e a letra C. No caso do trecho do poema, ele está explicando, não indicando condição. Sendo assim, a resposta é a letra D, explicação e contraste. Na aula de hoje, nós vimos período composto por coordenação e subordinação, assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.